Há pouco mais de 15 anos uniram-se 5 nações em desenvolvimento, cuja população junta representa mais de 40% do mundial, numa aliança com o objetivo de entre si cooperarem e, por tabela, eventualmente derrubar o atual domínio do Ocidente sobre o sistema financeiro global. Combinando um crescimento acelerado com estratégias ambiciosas, nomeadamente uma que pode vir a reconfigurar todo o equilíbrio do sistema, o que é facto é que estão a cada ano a moldar um novo paradigma quanto à organização política e económica no mundo. Mas quem é que faz mesmo parte deste novo grupo e qual o real propósito da sua existência? Ainda mais além, até que ponto é que esta nova dinâmica representa uma verdadeira ameaça à economia dos Estados Unidos? Durante anos, o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul estiveram entre os mercados emergentes com maior crescimento a nível mundial, algumas em simultâneo, umas mais cedo ou mais tarde que outras, a evolução esteve lá. Algo que resultou da combinação de múltiplos fatores que se verifica em vários destes países. Começando pelo óbvio, que é o facto de beneficiarem de áreas territoriais extensíssimas, cheias de recursos naturais e de uma população numerosa, existindo, portanto, uma ampla base de matérias-primas e um vasto mercado para as consumir em bruto ou trabalhada. Muitos deles eventualmente acabaram até por produzir excedentes nas mais diversas indústrias que, movidos pela globalização e com a sua integração no comércio internacional, resultaram na exportação de bastante desta produção, por consequência atraindo investimento estrangeiro significativo face ao potencial de crescimento apresentado. Somando a isto o desenvolvimento tecnológico exponencial, as políticas governamentais favoráveis ao crescimento económico e ao investimento e os baixos custos da mão de obra em sociedades cada vez mais industrializadas, foi-se semeando um cenário de progresso muito favorável. É deste contexto que nasce o termo BRICS, um acrónimo de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, inicialmente pensado apenas como BRIC sem a África do Sul pelo economista Jim O'Neill da Goldman Sachs em 2001. O senhor acreditava que, na teoria, em 2050, as 4 potências dominariam a economia mundial, juntando-se a quinta ligeiramente mais tarde. Entretanto, o conceito foi maturando e nos 8 anos seguintes foi-se reconhecendo o potencial do seu poder económico coletivo, culminando no primeiro summit presencial em 2009. Criou-se então uma organização cujo intuito era promover a cooperação económica entre os países membros e melhorar a sua posição no mundo através de financiamento coletivo do desenvolvimento, de coordenação política, intercâmbios sociais e culturais e um foco na tecnologia e inovação, no desenvolvimento sustentável e no cultivo da paz e da segurança. No fundo, começou por ser um grupo informal de nações que se reúne anualmente numa convenção presidida cada ano por um chefe de Estado diferente de um dos países membros, que procura estimular a troca de ideias e a tomada de ações no sentido da criação de algo que venha a representar uma alternativa à hegemonia ocidental. Tal como em qualquer outra tese já abordada em muitos vídeos passados, como a da evolução da economia mundial ou a dos Estados Unidos, também é possível investir nesta do futuro crescimento da Aliança dos BRICS, para quem nela acreditar e fizer sentido, claro. Para o fazer, o primeiro passo é a criação de conta num intermediário financeiro, uma empresa que faça a ponte entre nós e o mercado, como é o caso da XTB, o patrocinador deste vídeo. Naturalmente, não devem interpretar isto como uma recomendação de investimento, não sou consultor financeiro e é imperativo fazer uma pesquisa própria cuidada antes de aplicar capital num ativo ou utilizar qualquer tipo de serviço. A somar ao facto da XTB ter escritório em Portugal e apoio ao cliente em português, de fazer relatórios anuais que simplificam imenso a declaração das mais-valias para o pagamento de impostos, de pagar 3,8% de juros ao ano nos primeiros 90 dias sobre o capital não investido e de não cobrar comissões de transação no investimento em ações e ETFs até aos 100 mil euros, introduziram este mês uma nova funcionalidade que simplifica imenso a aplicação prática desta informação, os planos de investimento. Depois de criarem a vossa conta através do primeiro link na descrição, de ser aprovada e de depositarem fundos para investir, vimos aqui a poupar e criar um novo plano de investimento. Agora, adicionamos os ETFs que fizerem sentido e onde queremos investir automaticamente de forma periódica. Por exemplo, um ETF que nos exponha à economia brasileira, outro à indiana, outro à chinesa e outro à sul-africana. Quanto à Rússia, não há de momento forma de o fazermos, dada a situação óbvia. Seguimos em próximo, criar plano de investimento e reforçar plano de investimento. Aqui podemos optar por um reforço automático ou manual, vou exemplificativamente para a primeira, continuar e selecionar fundos livres para ser investido o dinheiro que tenho disponível. Finalmente, escrevo um montante recorrente que quero investir, imaginemos 50 euros, a cada mês, com o início já hoje. Confirmar ordem, executar ordem e está feito. Relembro que se quiserem explorar esta nova funcionalidade, podem sempre registar-se através do primeiro link na descrição. Em alternativa, uma pesquisa no Google também serve, se sentirem que não vos faz sentido dizer à XTB que devem continuar a investir neste canal para poder continuar a produzir este conteúdo informativo, factualmente correto, bem produzido e totalmente gratuito.
Este caminho dos BRICS não tem sido o mais linear. Tudo corria a favor da expansão deste grupo até a crise de 2008 e os seus efeitos em cadeia exporem algumas das suas vulnerabilidades. O Brasil e a África do Sul, dos mais ricos em matérias-primas, enfrentaram repercussões imediatas face ao tombo dos preços à volta do globo e, estando fortemente dependentes das exportações, sofreram com a diminuição da procura. A Rússia, embora também à mercê do mesmo problema, deparou-se com outros ainda maiores, como a queda do valor do petróleo associada a sanções internacionais na sequência das suas ações geopolíticas na Ucrânia em 2014. A Índia, apesar de manter uma trajetória de evolução, confrontou-se com alguns obstáculos internos, nomeadamente deficiências de infraestrutura face ao número crescente de habitantes e barreiras regulamentares, na medida em que, surpreendentemente, é um país com muita burocracia. Já a China, a maior entre todos, começou a registrar um abrandamento na sua taxa de crescimento até então explosiva, que teve origem numa reestruturação económica mais ampla, tendo passado de uma orientação quase total para a exportação para uma orientação para o consumo. Tudo isto a acontecer enquanto, no mesmo período, o Ocidente recuperava, em particular os Estados Unidos, inevitavelmente assombrando a narrativa dos BRICS como a nova fronteira económica. Então, em 2015, o acrónimo BRICS já não era tão indicativo de investimento potencialmente atrativo, causando mesmo o encerramento dos fundos destinados a estas economias ou o seu agrupamento com outros veículos. Até a Goldman Sachs fundiu o seu fundo de investimento BRICS com o Emerging Markets Equity Fund, um muito mais vasto, com o foco espalhado por múltiplas outras economias emergentes à volta do globo. Chega 2020, o período de pandemia, e a insatisfação com a ordem global entre os países em desenvolvimento foi exacerbada, se não por qualquer outro facto, por as vacinas terem sido acumuladas pelos ocidentais. O resultado desde aí tem sido a manifestação formal e informal de interesse de pertença por parte de cada vez mais nações, sendo que, segundo a Reuters, em julho de 2023, o número de candidatos já ultrapassava os 40. Aliás, o líder russo garantiu que os BRICS estão a atrair cada vez mais Estados que, segundo ele, partilham o desejo de criar uma ordem mundial multipolar, um modelo justo do sistema financeiro e comercial global e que estão empenhados na procura de soluções coletivas para os problemas mais prementes da atualidade. Dito isto, não seria de surpreender o mais recente anúncio no início deste ano de 5 novas entradas: o Egito, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Irão e a Etiópia. Por curiosidade, com os novos nomes, os BRICS produzem agora cerca de 44% do petróleo bruto do mundo, proporcionando-lhes uma alavancagem substancial no que diz respeito a comércio internacional e a assuntos geopolíticos. Porquê, com tanta representatividade neste mercado, podem tomar posições coletivas diferentes das de outros colossos, dispersando a influência antes centralizada? A inclusão destes novos membros indica, no papel, uma mudança no sentido de uma organização do mundo mais equilibrada e diversificada, com sistemas políticos distintos, mas um desejo comum de um sistema mais equitativo. Há já mesmo alguns exemplos de mecanismos de cooperação que estão a pôr em prática para atingir esse fim, nomeadamente fazendo o comércio acontecer em moedas locais e digitais em vez do dólar americano, criando alternativas ao sistema de pagamentos ocidental SWIFT, estabelecendo o chamado Novo Banco de Desenvolvimento para conceder empréstimos fora da órbita do Fundo Monetário Internacional e do da World Bank, reduzindo a dependência de instituições financeiras tradicionais dominadas pelo Ocidente, já tendo aprovado financiamentos na ordem dos 30 mil milhões de dólares. Agora, como é que este contexto atual faz com que o grupo se posicione como uma ameaça ao sistema financeiro em vigor e, em particular, ao domínio dos Estados Unidos? Um dos grandes receios com este avanço dos BRICS é a potencial decisão da criação de uma nova moeda para as suas transações, e a razão é claríssima. O impacto que teria no dólar, a moeda de reserva mundial por excelência, seria monumental. Isto porque a sua importância vai muito para além da de uma simples unidade monetária. É um símbolo de influência e estabilidade económica dos Estados Unidos por ser um pilar estrutural do atual funcionamento monetário da sociedade. Se, de repente, uma parte significativa do comércio começar a ser feito numa moeda alternativa, imaginemos a dos BRICS, o país tem imenso a perder, especialmente em controle. Lá está, uma mudança destas não é só uma questão de finanças, é uma questão de poder. O poder dos norte-americanos está intrinsecamente ligado à força do seu dólar. Poderiam ver diminuída a sua capacidade de impor sanções, de ditar políticas financeiras globais, pode ocorrer uma queda da procura e os custos de financiamento do governo dispararem. Há várias vias por onde entornar o caldo. A questão que se impõe, então, é quão perto estão os BRICS de tornar esta realidade num risco tangível capaz de tamanha destabilização. Embora haja quem considere o grupo um potencial desafio, a realidade é que os seus países não só continuam a enfrentar vários problemas internos, como a corrupção, a instabilidade económica e problemas de direitos humanos, como entre si também carecem de cooperação, transparência e, na sua base, objetivos semelhantes. Em primeiro lugar, é difícil criarem algo que se posicione como uma alternativa quando aquilo que, geralmente falando, quem investe mais procura é a segurança. Globalmente, tende-se a olhar para moedas
estáveis apoiadas por democracias e não controladas por governos autoritários pouco transparentes ou criadas por sistemas minados de corrupção. No final do dia, estas práticas acrescentam custos imprevisíveis à realização de negócios e dificultam a atração de investimento estrangeiro e de empreendedorismo, de modo que é natural que assim o seja. Depois, apesar de serem grandes economias, os BRICS, para além de voláteis, não são suficientemente coesos, têm diferenças estruturais ao nível dos seus interesses estratégicos. Por último, a China representa 73% do PIB do grupo, que cria um desequilíbrio na percepção pública. Como quem diz, pode levar a preocupações sobre a influência excessiva da China na gestão e na estabilidade da eventual moeda proposta, afetando os seus graus de aceitação. Apesar de tudo isto, destes desafios, há muito por onde esta associação pode crescer e melhorar. As economias destes países são dinâmicas e estão em constante evolução, apresentando um potencial enorme de crescimento e inovação. A colaboração pode fortalecer-se com o tempo, à medida que as nações se adaptam e encontram pontos em comum nos seus interesses. A diversidade do grupo pode até ser vista como uma vantagem, trazendo diferentes perspectivas e experiências que podem enriquecer a cooperação mútua. Portanto, apesar dos obstáculos atuais, o futuro dos BRICS pode ser promissor e poderão bem surgir novidades que moldem um novo paradigma. Caso tenham interesse em perceber se de facto os países em desenvolvimento são ou não uma oportunidade de investimento, entrei em muito detalhe neste vídeo a aparecer agora no ecrã, a que podem e devem assistir de seguida. Relembro que um clique no botão de subscrição é gratuito para o vosso lado e é muito apreciado. Desejo-vos tudo bom, um abraço e até para a semana.